Olá, eu quero compartilhar com vocês uma preocupação que tem passado na minha cabeça, né? Já faz tempo isso, mas nesses momentos que a gente está afastado dos alunos, tem manifestado de uma maneira mais intensa. Os alunos vêm para o colégio todos os dias, né? 5, 6 horas por dia eles gastam em vir ao colégio, para aprender coisas e voltar para casa, estudar e reforçar esse conteúdo. A primeira preocupação minha é o conteúdo que nós estamos dando, né? Se ele está sendo útil, se ele está sendo aproveitado, se o aluno tem que aprender tudo em casa depois, se ele sai daqui, vamos dizer assim, abastecido melhor do que ele veio. E agora, com esse momento que nós estamos afastados, a gente percebeu que as aulas têm que ser mais curtas, algumas estão sendo muito curtas, né? 2, 3 minutos para transmitir um conceito. Está estipulando essa aula ser de 15 a 20 minutos, com uma interação com os alunos, etc., porque eu acho que vai ser um pouco mais útil. Mas, de qualquer maneira, a gente percebeu que precisa ser mais curta mesmo, 15, 20 minutos. O TED, que é uma entidade para desenvolver grandes ideias que vão mudar o mundo, né? Esse é o objetivo deles. As palestras que tinham 45 minutos, 50 minutos, as mais antigas, elas foram reduzidas a no máximo 18 minutos. Então você tem que transmitir ideias muito bacanas, 2, 3 ideias, às vezes uma ideia só, né, em 18 minutos, para uma plateia de 1000 pessoas estranhas que você não tem nem ideia direito de quem que é a sua audiência. Nós temos uma vantagem, a gente conhece a nossa audiência, a gente conhece os nossos alunos, a gente sabe preparar a aula para essa audiência. E eu vou falar algumas coisas que eu gostaria que vocês pensassem nessas aulas que a gente vai preparar à distância e depois estendessem isso para as aulas presenciais quando a gente voltar. As ideias são baseadas em estudos da memória, do aprendizado, pode ser um aprendizado de um dia, de uma aula, de uma vida, mas essas ideias elas valem sempre. A primeira ideia é a seguinte: a ideia do início, do princípio. A primeira impressão, a primeira ideia, ela sempre fica marcada de uma maneira assim, especial na memória. O primeiro encontro com uma pessoa, o primeiro beijo, a primeira aula, a primeira professora, a gente não esquece mais. E a última ideia, a ideia como a gente finaliza a aula, também fica gravada. Por isso que é interessante a gente pensar em como concluir e como começar, né? O assunto, por exemplo, uma coisa muito importante em qualquer assunto é você despertar o interesse, despertar a vontade de querer aprender aquilo. Então, para isso, você pode contar uma história bacana, fazer um exercício que a criança, o aluno queira, falar, pô, como é que resolve esse problema? Na matemática isso é muito útil, né? Em vez de ficar ensinando as teorias todas, é importante estudar a teoria, mas apresentar problemas que depois a teoria vai resolver. E depois ele vai aprender a teoria e resolver os problemas. É assim que se estuda a matemática. As outras matérias se envolvem muita leitura. Então ensinar o que é o essencial daquela leitura, ou fazer perguntas que ele vai procurar o essencial. Então o início e o final de qualquer coisa, né? O encontro, a parte do final, olha que interessante, né? Se você termina dando bronca na classe, etc., o que vai ficar daquela aula é a bronca que você terminou. Então, terminar sempre de uma maneira assim, positiva, incentivando o aluno a procurar o conteúdo, ou incentivando o aluno a ensinar o colega, né? Ou contando uma piada que ele vai lembrar do conteúdo, ou simplesmente fazendo uma revisão rápida. Nós falamos isso, 3 minutos. O que vocês lembram disso? Façam 2 perguntas para mim, né? Para repassar o início e o final. Agora, esse início e final, baseado só nessa ideia do início e do final, se a gente faz um início e um final muito longo, por exemplo, numa aula, né? O início, o final, depois de 50 minutos. O que acontece? O aluno vai perder quase tudo no meio. Ele vai lembrar do início e do final, dos últimos 5 minutos e dos primeiros 2, 3 minutos. Então, uma ideia prática para fazer esse princípio funcionar bem, essa lembrança do início e do final, é fazer vários inícios e finais. No estudo, em casa, você interrompe e
ele vai tomar um copo d'água, você põe lá o despertador para tocar a cada 20 minutos, dá uma interrompida, levanta, bebe uma água, dá uma volta, faz uma ginastiquinha, 2, 3 minutos você volta. Na aula, para a gente não parar, levantar, você pode parar, ó, vamos levantar, dar uma espreguiçada, dar um pulo, dar um tapinha nas costas do colega e senta. Ou vamos contar uma história aqui. Passou 10 minutos, conta uma pequena historinha. Uma piada. Depois retoma. Então ele vai lembrar do início, do final, antes, quando você parou, quando você contou a piada, depois começou de novo, aí mais um outro intervalo, e você vai fazendo vários intervalos. Aí tem uma dica mais, assim, bem prática, né, que a publicidade usa bastante, que a gente pode usar muito para reforçar nossa memória, que é o estudo de um psicólogo alemão, esqueci o nome dele, eu marquei aqui, olha, chama Hedwig von Hesthoff. Olha que nome. Von Hesthoff. Eu vou falar VR, que é mais fácil eu falar, tá? Von Hesthoff vai ficar VR. Ele descobriu o seguinte: se você der uma lista de palavras para uma pessoa decorar, ela vai decorar as primeiras e as últimas e alguma palavra diferente que está lá no meio. Se você pegar uma lista, um conjunto de pessoas, né, todas uniformizadas e tal, o que você vai gravar? A pessoa mais diferente, o mais gordo, o mais alto, o mais magro, o mais... qualquer coisa que chame a atenção. Ou se tem todo mundo de olho castanho, um que tem olho azul, né, o diferente. Então, criar situações que chamam a atenção. Pode ser exagerando, pode ser diminuindo o tamanho para você pensar uma coisa menor, uma coisa muito grande. Qualquer ideia desse tipo funciona. A cor, colocando cor, tirando cor, colocando velocidade, afastando velocidade, tudo isso a gente usa na memória. Para exercitar a memória, a gente usa todas essas técnicas. Então, criar mecanismos para usar esse efeito VR, esse efeito do von Hesthoff que eu falei para vocês. Mecanismos de, ao longo da aula, chamar a atenção sobre algumas coisas. Um livro dos recordes tem um monte de coisa assim super interessante para se falar, né? Recordes de pessoas, de fatos, de quanto se comeu, né? Então são fatos assim, que chamam a atenção, a pessoa não esquece mais. Então colocar o efeito VR no meio, ao longo da aula, no final para lembrar, no início para lembrar, isso a gente usa a imaginação. A imaginação é uma grande aliada nossa na memória e no conhecimento. Tá bom? Vamos falar um pouquinho no próximo vídeo sobre a imaginação e a associação, a importância disso na nossa memória e na nossa criatividade. Ok? Até a próxima.